Cerca de 300 escolas numa só província ainda não reúnem condições para a retoma das aulas. Mas eu acredito que mesmo assim vão retomar as aulas. Tem algo que me intriga bastante. Tem me intrigado desde ontem, na verdade. Ontem, num canal noticioso, vi o ministro da Saúde, ele falando sobre a retoma das aulas. Ele disse que as crianças até aos 11 anos não têm obrigatoriedade ou não têm necessidade de fazer o uso das máscaras. Por que na igreja, nos locais do culto, havia proibição das crianças frequentarem? E agora o ministro disse que as crianças até 11 anos não têm necessidade, não têm obrigatoriedade de fazer o uso das máscaras. O que está por detrás de tudo isso? Faltam menos de 2 semanas para a retoma das aulas. Essa questão de retoma das aulas é uma forma de dizer que as crianças são mais responsáveis, por isso que eles podem voltar à escola, e os adultos são irresponsáveis, por isso que não devem ir às igrejas, aos locais de culto. Então é uma questão muito absurda mesmo. Mas daqui a 2 semanas nossas crianças elas voltam para a escola e os adultos continuam sem poder frequentar os locais do culto. São os mesmos adultos que não podem frequentar os locais do culto, que continuam subindo os chapas, os machimbombos superlotados. São os mesmos adultos que continuam fazendo as suas atividades normais, menos frequentar os locais do culto, em cumprimento de um decreto. Meu Deus. Então, nesse vídeo eu quero trazer algumas dicas de como nós podemos continuar a prevalecer fortes espiritualmente, apesar dessa proibição de cultos públicos. Então, essas dicas eu acredito que vão ser bastante úteis para a sua vida espiritual, para que você e eu não possamos sucumbir diante dessa paralisação dos locais de cultos. Fica até no final. Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Este é o nosso canal, por isso desde já eu quero lhe agradecer do fundo do coração pela sua presença, pela força que você tem dado a este canal. E não se esqueça, continue a compartilhar, recomende o canal para seus amigos, familiares, para que possam dar a força e alavancar o crescimento desse canal. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe ficar o seu gosto, isso de certa forma vai alavancar o crescimento do canal. E não se esqueça de deixar os seus comentários, é de extrema importância para o crescimento, o engajamento aqui do canal. Meus amigos aqui de Moçambique, estamos já quase há 2 meses sem podermos realizar cultos públicos, porque todos os locais, por conta de um decreto que entrou em vigor no mês passado, em fevereiro, esse mesmo decreto deu continuidade, proíbe a abertura de todos os locais do culto, mesmo não havendo necessidade. Para o caso de Moçambique em particular, não há necessidade de encerramento de locais do culto. Nós estamos cientes dos aumentos dos casos, mas também estamos cientes dos verdadeiros locais que é o foco de contaminação dessa pandemia, desse vírus. Porque encerrou-se a igreja, mas há muitos outros setores que estão funcionando, que são esses setores que realmente é a causa, são verdadeiros focos de contaminação. Você quer me perguntar quais são os setores? Eu digo, mercado informal. Aqui na cidade da Beira nós temos o mercado do Goto,
nós temos o mercado de Maquinino, que anda empilhado de pessoas. E sem máscara, estão lá. Aqueles 2 locais, sim, são um verdadeiro foco de contaminação. Mas não se mandou encerrar, continua funcionando normalmente. Quer outro exemplo? Chapas 100. Os chapas andam lotados, mais chimbombos que pertencem ao estado, ao município, também continua carregando mas super lotado. Mas continuam funcionando normalmente. E as igrejas? As igrejas seguiam protocolo da saúde, que a própria saúde emitiu aquele protocolo. As igrejas cumpriam com o distanciamento de 1,5 metro, cumpriam com a lavagem de mão, uso de álcool e gel, uso de máscara. E a igreja é aquele local que pode-se fazer uma fiscalização. Não houve um caso sequer, pelo menos reportado, de Covid-19 ou dessa pandemia, desse vírus na igreja. Em nenhuma igreja, pelo menos, nós vimos um caso sequer reportado disso. Mas, mesmo assim, os locais do culto eles foram encerrados. E o que é que nós podemos fazer diante dessa situação? É claro, já existem algumas vozes repudiando esse decreto, repudiando essa medida, e com certeza temos mesmo que repudiar essa medida de encerramento de locais de culto, porque não faz nenhum sentido, e principalmente com essa nova medida que faz com que as crianças voltem às escolas e as igrejas continuam fechadas. O que é que nós fazemos enquanto os locais do culto estiverem encerrados? Será que nós devemos simplesmente parar de fazer alguma coisa? Com certeza não. Eu quero deixar aqui algumas dicas que é de extrema importância para você que é cristão, para você que é líder da igreja. Então vamos lá. A primeira dica: cultos domésticos nas nossas casas. Nós temos aqui uma nobre oportunidade de dinamizarmos, fortalecermos essa ideia de culto doméstico, porque nós devemos entender que cada casa de um cristão é uma igreja. Então, você como líder, você como cristão, precisa adotar esse estilo de vida no seu dia a dia. Temos aqui a oportunidade de construirmos o altar dentro dos nossos lares. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica: todos os dias nós devemos entrar na presença do Senhor, em oração, em leitura da palavra. Depois de nós fazermos a leitura, ela precisa de ser mastigada. Nós devemos refletir na palavra, devemos continuar a pensar na palavra todo o dia. Talvez para você que é líder, aí está mais uma grande oportunidade de reorganizar o seu ministério, reorganizar a sua igreja em grupos ou células familiares. Talvez aquelas igrejas, aqueles ministérios que já trabalham com células familiares, eles não pararam. Então, aqueles que já trabalham apenas com grupos grandes, estão com grande dificuldade nesse momento de gerir essa situação. Então, aí está a oportunidade de poder-se trabalhar com pequenos grupos familiares, células familiares, em que uma família mais a outra, talvez umas 2, 3 famílias, aí compõe uma célula que não pode exceder, nesse tempo de pandemia, talvez não pode exceder a 10 pessoas. Então são vários grupinhos que pelo menos uma vez por semana podem se encontrar para orarem juntos, se fortalecer, estudarem a palavra, e também não pode passar mais do que 1 hora cada reunião desses pequenos grupos, dessas células familiares. Então, meus queridos, eu queria deixar apenas essas 3 dicas. A primeira dica são cultos domésticos, a segunda dica são nossos momentos devocionais, e a terceira dica, grupos ou células familiares.
E isso, de certa forma, vai ajudar bastante o crescimento espiritual dos membros da igreja. Isso vai ajudar a manter a vida espiritual em pleno, o relacionamento e a comunhão com Deus. Podem mandar encerrar os locais do culto, mas não podem encerrar o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida hoje e sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, comente a respeito desse assunto que nós abordamos, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu gosto para consolidar o nosso canal. Então, meus amados, obrigado pela sua presença, que Deus lhe abençoe grandemente em nome de Jesus. Shalom!